A maior glória de Deus na vida de todos que nos acompanham no Abaruna, seja pelo som dos nossos podcasts ou pela visão do nosso canal no YouTube. Iniciamos convidando todos vocês a curtirem e seguirem nossos canais oficiais. Basta procurar por @Santuário de Anchieta. Estamos sempre compartilhando conteúdos exclusivos sobre São José de Anchieta. Eu sou o Padre Edilberto Brandão e hoje temos conosco convidadas especiais que nos guiarão pelo tema proposto, Cultura. Registramos nosso agradecimento especial à Prefeitura de Anchieta pelo apoio institucional ao Abaruna e nas diversas iniciativas de acolhida e formação dos estudantes e turistas que visitam o Santuário Nacional de São José de Anchieta. É por meio das parcerias que conseguimos compartilhar essas histórias tão importantes. Muito obrigado. Juntos continuamos essa jornada de conhecimento. Vamos agora apresentar nossas convidadas. Sara Diniz Lira é atriz, produtora e jornalista com formação em comunicação pela Universidade Gama Filho. Sua jornada artística é marcada por uma formação eclética, enriquecida por intercâmbios e treinamentos com renomados profissionais, como Ami Haddad, Miguel Velhinho, Fabiana de Melo e Souza, Edinaldo Freire e Tite Viana. Integrante vital do grupo Herigitiba, Sara atua em diversas peças do repertório, incluindo A Maldição e o Mistério de Calá, O Rei de Quase Tudo e Cadê Mafalda. Seu trabalho abrange uma ampla gama de técnicas teatrais, desde máscaras e teatros de sombras até manipulação de bonecos e teatro de espaços abertos. Reconhecida por sua abordagem colaborativa, Sara não apenas atua, mas também participa ativamente na pesquisa, criação e montagem das engenhocas e invenções usadas nas produções do grupo. Ela valoriza profundamente o processo criativo, baseado em residências artísticas e parcerias com especialistas de diferentes áreas, resultando em espetáculos únicos e impactantes. Sara acredita no poder transformador do teatro, como a arte do encontro. Sua filosofia artística é fundamentada na crença de uma fonte amorosa que nutre a expansão da consciência e no poder das escolhas para criar realidades desejadas. Para ela, o teatro é uma forma de desenvolver ao mundo a alegria de existir, capaz de tocar corações e mudar perspectivas através do amor transmitido em cada apresentação. Sandra Loyola é servidora pública, atua na gerência de projetos da Prefeitura de Anchieta, no Espírito Santo. Comunicóloga por formação, é também especialista em gestão pública, áreas nas quais se tem destacado ao longo da sua trajetória. Em 2020, Sandra atuou na gerência de cultura do município, onde teve papel fundamental no desenvolvimento e coordenação de iniciativas culturais, como foco em promover e preservar a identidade cultural da região ao longo de sua carreira. Sandra tem se dedicado a temas relacionados à cultura e à gestão de políticas públicas. Sandra Loyola é reconhecida por sua capacidade de integrar projetos culturais e sociais, sempre buscando impactar positivamente a comunidade. Sejam todas bem-vindas, Sara, Sandra, e também temos aqui do nosso lado Ivan Petri Florentino, ele que é pesquisador, professor de História, pedagogo e museólogo. Atualmente é coordenador de patrimônio histórico do município de Anchieta. E eu convido Sara a fazer suas breves considerações nesse início de
de programa. Eu agradeço pelo convite, Padre Edilberto, a Ivan. E é uma honra estar aqui com a Sandra, que também é uma pessoa que já labutou pela cultura. Ainda labuta, mas já esteve na gerência de cultura, né? Para falar de um tema que toca a gente profundamente. 2 temas, porque cultura e fé tem tudo a ver. Sandra. Bom dia, Padre Edilberto. Bom dia, Sarinha. É uma honra também estar aqui com você. Essa gigante da cultura de Anchieta, né? Sara é uma gigante. Eu sempre falo, ela e Thelma, vocês brilham e vocês fazem com que a nossa cultura realmente se mantenha viva. Isso é muito importante. Fazer um bom dia especial ao meu amigo Ivan, professor Ivan, que é um professor, Padre Edilberto, diário na minha vida. Eu me incomodo dele dia e noite sem parar, buscando conhecimento, né? Ivan realmente é uma pessoa muito importante, faz um trabalho ali na gerência de cultura, no santuário, muito relevante para a nossa cultura. E é um prazer estar aqui conversando com o senhor nesse programa, nesse podcast, né, tão interessante, que eu sou apaixonada. Eu sigo lá, eu vejo todos os episódios e como que a gente aprende, como que a gente cresce, né? E como eu estava até falando antes nos bastidores, eu amo essa abertura do Babaruna, eu amo o layout, as cores, né? Essa cor que tem tudo a ver com a minha origem. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui hoje conversando com o senhor, com esses colegas, né? Sobre um assunto tão importante para a nossa cidade, que é a cultura. É uma alegria recebê-las aqui nesse podcast, a Baruna, e também o Ivan, que está aqui como que nos ajudando nessa mediação do podcast. Pode dizer alguma palavrinha para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo? Bom dia, é um prazer estar aqui no programa novamente do Abaruna. Falar um pouco desse projeto Abaruna, falar desse encontro, que é a cultura, que nos faz desvendar pela própria história, né? É a cultura do encontro, é o que estamos vivenciando neste momento aqui, né? Agradecer também a presença da Sara, também uma grande amiga, que se tornou durante todo esse percurso da minha história de vida também, a da Sandra, que está sempre junto, e lógico, do Padre Edilberto também, né? Grande amigo e também padre. Então, só tenho que agradecer. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Ivan, pela presença, pela participação. E nós vamos começar esse podcast já em clima de festa. Sabemos que o grupo Herigitiba completou 30 anos de produção teatral, né? Então, pergunto aqui à nossa amiga Sara, qual é a principal característica do processo criativo, né, que define o trabalho do grupo Herigitiba? Que coisa deliciosa poder falar um pouco do nosso trabalho e da forma como nós trabalhamos. Quando eu fui convidada para o programa e Ivan falou que ia ser sobre cultura, eu recebi uma mensagem carinhosa também de Maria José, dizendo que achava importante a presença da gente aqui para que a gente trouxesse não só aquilo que todo mundo já sabe, mas algumas coisas que são mais pessoais, né? Mas que de certa forma são muito importantes para registro. Então eu aceitei o convite com muito carinho, porque eu sei que ele vem de um pedido que está na alma, né? Porque as pessoas que chegam até a gente na parte consciente do nosso viver, vêm por inspiração. Quantas vezes a gente não está num determinado lugar e lembra de alguém com quem a gente não convive há mais de 20 anos, né? Então, são esses caminhos que me levam ao teatro e são esses caminhos que me trouxeram até aqui. Então, eu abracei com muito afeto o convite. E agora a oportunidade de falar de um aspecto tão precioso do nosso trabalho,
abrir um leque de considerações que eu vou deixar em poucas palavras. Quem me conhece sabe que é difícil, poucas palavras. Mas eu vou deixar em poucas palavras, porque tem coisas que já dizem tudo. O trabalho do Grupo de Teatro Herigitiba, que esse ano de 2024 faz 31 anos de presença no município de Anchieta, já com irradiação pelo estado do Espírito Santo. Nós estamos finalizando o ano, nós estamos em outubro, quase novembro, né? O Grupo de Teatro Herigitiba já participou, já tem presença em 50% dos municípios capixabas. Nós somos 78 municípios no estado do Espírito Santo. O grupo, em itinerância, em trabalho, em mostra, em apresentação teatral, já esteve em 50%. E pretende, sim, dar continuidade ao trabalho, visitando todos os lugares, levando a nossa arte e o nome da cidade de Anchieta para todos os lugares. Então, quando me perguntam qual é, e às vezes as pessoas perguntam sobre a nossa longevidade, ou então sobre as premiações que a gente consegue através de fomento, né, da Secretaria de Estado da Cultura, ou então fomentos federais, através de prêmios e editais. A gente chega numa cidade, as pessoas perguntam para a gente como é que a gente faz para manter esse viço, né, essa alegria de fazer teatro por tanto tempo. Bem, uma das principais características do Grupo de Teatro Herigitiba é o processo colaborativo. E se não é uma das principais, ou a principal, é a que assim mais nutre meu coração e das pessoas que estão lá. O fazer teatro é uma arte que é sagrada. E o que é sagrado? É uma arte que você pode, como todo trabalho, também acredito que seja sagrado. E o que está ali no sagrado? É você ir para aquele lugar onde você está fazendo aquela atividade com amor, com carinho, com a intenção de estar ali. É você estar inteiro naquele lugar. Não tem parte de você ali, parte em outro lugar. Você está pleno ali. E por que você está pleno? Porque é um lugar que tem confiança, acolhimento, respeito e espaço para que você seja quem você é, sem julgamento. Todas essas coisas que o espaço do Herigitiba congrega faz com que a psicosfera, a bolha de energia, o campo vibracional seja propício para a criação. Nesse sagrado espaço onde a gente recebe o outro com carinho, com atenção, é que a gente cria arte. E ao fazer isto, a gente cria uma vibração que ecoa profundamente no outro. Ele se sente acolhido, respeitado, ele se sente... Eu posso relaxar. Então, ele pode ser quem ele é de fato. E todo o processo de criação passa por esse espaço de respeito, de carinho e acolhimento. Dessa forma, tudo que nós levamos para lá é nascido de dentro da gente, do melhor que a gente tem para dar. Esse processo colaborativo, ele impacta, ele, vamos dizer, impregna a alma de um espetáculo. E é por isso que esses espetáculos impactam as pessoas. Não só pela sua história, a sua criação dramatúrgica cuidadosa, zelosa, mas também pelo amor que existe ali naquele trabalho e na forma como ele é construído. Sim, é uma alegria escutar Sara falando, porque a gente entende a receptividade das pessoas para com o grupo Herigitiba. O acolhimento, que
que as pessoas dão ao trabalho que vocês realizam. Então, parte disso. Dá o melhor de vocês. E as pessoas percebem, as pessoas sentem essa experiência. Então, ver essa dedicação, essa entrega, isso é muito gratificante. E perceber que esse grupo está não só aqui em Anchieta, mas está se expandindo para outros lugares aqui do Espírito Santo e, oxalá, para outros lugares do Brasil e do mundo. Que assim então, seja. É uma alegria mesmo escutar esse testemunho. E, Sandra, a gente pode se perguntar agora qual a importância, não é, da cultura para uma cidade. Não é? E quais os traços que definem o que é cultura? A gente fica até emocionado assim, com o grupo Rerigitiba, falar, né, desse potencial e do que o teatro é capaz de fazer, né, trazendo a história do sagrado. E aí, nessa linha, Padre Edilberto, que vem a importância da cultura, né? O que é cultura? A cultura é a identidade de um povo, né? É o que caracteriza aquele povo. Então, assim, e esse termo cultura, a definição é muito ampla. Então, o que a gente poderia, assim, para o nosso telespectador, ouvinte, entender melhor? É a marca, né? A identidade de um povo. E como que essa identidade ela pode ser vista? Igual aqui na nossa cidade de Anchieta, através das várias manifestações, né? Nós temos o religioso, a manifestação religiosa, que São José de Anchieta, né? São José de Anchieta que traz todo esse arcabouço de influência, né? Na verdade, no teatro, que o São José de Anchieta era um teatrólogo, né? Ele na influência na culinária, na influência nos costumes, nas festas, né? A presença jesuítica aqui tem até os dias de hoje, a cultura aqui é muito presente a partir da vida de São José de Anchieta. E aí, Padre Edilberto, eu queria antes falar um pouquinho da importância, nessa linha que o senhor me perguntou, a importância da cultura para uma cidade, né? E eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, porque, e isso assim, apesar de eu estar, né, desde a minha infância, quem me conhece há bem mais tempo, sempre estive ali no santuário, o santuário era a minha segunda casa, né? Sempre a minha infância, adolescência, juventude, toda foi ali no santuário. Então, assim, no ano passado, eu fui escrever um projeto para Petrobras. E aí eu fui falar, tipo assim, um dos focos era o desenvolvimento cultural. E era para 7 municípios aqui, 5 municípios, que eram Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. E aí eu fui pesquisar sobre a cultura, né, para escrever o projeto. E aí que veio a grande, assim, entre aspas, decepção. O que eu encontrei ali? A ausência de grupos formados, fortes, como o Rerigitiba. O Rerigitiba era um dos. Tipo assim, de uma apanhada de 10, tinha o Rerigitiba que tinha todas as informações. As manifestações folclóricas. Aí você ligava para os municípios para perguntar quais eram. Deixa eu ver aqui. Liga para fulano, liga para Beltrano. Então, o que eu percebi? Na verdade, uma grande desorganização do tecido cultural na nossa região. E na nossa cidade, graças a Deus, assim, a gente está no nível mais organizado desse tecido cultural, mas aí a gente vê a importância que é a cultura. Nós hoje temos um santo canonizado. A gente percebe, assim, apesar de São José de Anchieta estar aqui na nossa cidade, ser um santo canonizado, e a influência que todo o conjunto jesuítico teve, a presença dos jesuítas aqui, e aí você vai ver quais são essas influências. O grupo Jaraguá,
o teatro, né, com todas as peças que tem e ainda serão desenvolvidas, que a gente dizem, eu não sei, vocês podem até me ajudar, que tem peças inéditas ainda de São José de Anchieta que não foram apresentadas. Não sei se procede, Sara, isso? Tem receitas de São José de Anchieta, né, naquela época, que ainda não foram feitas e desenvolvidas. A gente tem aqui a Escola de Turismo, a EFETU, que já desenvolveu um prato de influência indígena, que inclusive eu fiz há pouco tempo justificando, né, esse meu interesse maior nesse momento pela cultura. Eu participei de um edital da Secult e eu dei uma palestra sobre a cultura indígena no sul do Espírito Santo. Por quê? Eu comecei, Padre Gilberto, a entender que a cultura é a identidade do seu povo, né? É um resgate do passado e uma preservação para o futuro, né, professor Ivan, que está aqui conosco. Então, se a gente vai, e agora, com essa ameaça dos meios de tecnologia, se a gente não tiver com as nossas questões culturais bem alinhadas, bem delimitadas, com esse tecido cultural bem organizado e fomentado, que aí a gente vai falar um pouquinho mais lá no final, a gente corre um sério risco de perder, deixar traços importantes da nossa cultura se perder, que são a questão dos povos originários. Se você hoje for numa escola aí, de repente, começar a conversar com qualquer criança, talvez eles não sabem muita coisa sobre as nossas origens. Então, assim, a partir desse trabalho, dessa, assim, meio que essa frustração que eu tive, falei, não, a gente vai ter que começar a falar mais sobre cultura, né? Porque a gente deixa, na verdade, um pouco assim, é a função do poder público, né? Claro que é dever do poder público criar as políticas públicas de cultura. No entanto, nós também, como cidadãos, não podemos nos eximir dessa missão de formar a cultura. Eu acredito que até a questão da religião, né? De estar fomentando a cultura. Então, assim, a cultura é isso aí, é a identidade de um povo, com seus traços, com suas marcas, suas danças, seu folclore, com tudo que ele traz. É como uma carteira de identidade. Como eu sempre falo assim, identidade cultural. Quando a sua identidade, ela diz quem é você. Então, assim, a cultura, a identidade cultural de uma comunidade, de um povo, é dizer quem ele é. A gente aqui nos bastidores conversava sobre lá o Círio de Nazaré. Então, você vai encontrar o Círio de Nazaré onde? No Nordeste. É difícil você ir lá no Rio Grande do Sul encontrar uma manifestação dessa, né? Então, assim, aqui no Espírito Santo, o que é forte aqui? A muqueca capixaba. Aí você vai aqui, falando especificamente do nosso município. Você vai na comunidade de Belo Horizonte, você vai ver todo ali um contexto da dança portuguesa. Você vai em Alto Pangal, você vê a dança italiana, né? A presença forte dos italianos, com as festas, as vestes, né? Todo o jeito de se vestir e até de ver a questão da religião. Aí você vai ali em Moembá, você vê o artesanato, você vai em Chapada do Ar, você vê a questão indígena, né? Então você vai vendo essas marcas e você vai delimitando o território com as peculiaridades de cada cantinho. Aí você vai em São Mateus, você vê o jongo ali. Então, que bonito! E aí, quando isso tudo se junta no município, olha que mistura, que coisa mais linda do mundo. Então, a cultura é a alma de uma cidade, né? Eu sou apaixonada por cultura. E eu acho assim que a gente tem muito ainda a fazer pela cultura. Então é interessante escutar Sandra falar, porque vem como que um filme, né, e ver que o nosso povo ele tem uma sede pela cultura. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de participar ali ao lado do santuário da peça de teatro A Maldição e o Mistério de Calá, que superou as expectativas, né, no sentido de público,
né? Esperava uma quantidade e foi uma quantidade maior. E poucos dias, poucas semanas depois, tivemos a oportunidade também de receber no adro do santuário o grupo Galpão, lá de Minas Gerais. Um grupo reconhecido, um grupo nomeado aí, e que pode passar muito da cultura, não é, para nós. Não é? Então a gente percebe essa sede. Então o povo responde a isso. E aí minha pergunta vai vir para Sara, né, exatamente sobre isso. Como atriz do Herigitiba, você participou desse espetáculo, não é, premiado, participou de vários espetáculos premiados, entre eles A Maldição e o Mistério de Calá, que, como eu falei anteriormente, foi apresentado na área externa do santuário. Então, Sara, quais são os elementos essenciais para o sucesso dessas produções? Quando o senhor traz essa pergunta logo depois da fala da Sandra, que fala da importância, né, de reconhecer as várias manifestações que estão nesse tecido social, né? A gente, quando usa essa ideia de tecido, é uma imagem figurativa muito interessante, porque ela traz a ideia, quando a gente olha um tecido, a gente vê camisa do Ivan, olha que lindo, cheio de listrinhas, né? Compõe ele. Quando o senhor vai chegando mais de perto, assim, o senhor vê as tramas do tecido. E as tramas do tecido é exatamente a convergência dessas fibras que fazem uma união para que esse tecido esteja dessa forma harmoniosa na frente da gente. Senão nada mais seria do que aquele monte de linha. Ele estaria vestindo uma porção de linha. Então, quando a Sandra traz a ideia do tecido, fala sobre isso, né? Expõe a cultura e o tecido dessa cultura aqui na nossa sociedade, ela, com muita propriedade, ela está falando de todos os talentos, de todos os recursos, de todo o jeito de ser, falar, existir, comer, das peculiaridades que nós temos, que formam a trama, que é a cultura. Quando você fala do teatro também como um dos elementos, né, desta trama ali, uma das cordinhas que urde esse tecido e faz esse link com a presença dos jesuítas e com muita propriedade José de Anchieta, um dramaturgo de mão cheia, muito inspirado, né? Muito inspirado, porque a arte é isso. Ela tem inspiração e transpiração. E as duas coisas são essenciais para a arte. Não só para fazer a arte, mas para ser arte. Porque ser artista muitas vezes tem a ver com uma vontade de ser reconhecido por alguma coisa. Mas fazer arte não é isso, né? Fazer arte é ter uma alma que se expressa com esse viés. Esse viés que não se preocupa às vezes, e nada contra quem se preocupa, ok? É que eu gosto muito de não me preocupar com coisas, porque é mais leve. Mas é fazer algo por esse amor, por essa intuição, seguindo uma vontade, uma vocação. Que é alguma coisa, vocar, né? Que é o que nos convoca a fazer alguma coisa. Então, como atriz, eu vou puxar você novamente para a nossa fala, que quando você fala das coisas que tem Anchieta e faz os olhos do padre brilhar, porque vê esse roteiro todo, e quando você diz a gente precisa se apropriar e joga a bola para Ivan, não é, Ivan, você que é professor de história, você tem que registrar isso, e diz assim, todos nós temos esse compromisso. Isso não é só uma tarefa do poder público. Eu ainda quero ir mais fundo. Isso não é nem uma tarefa. Isso tem que ser hábito. Quando
padre disse, lá no Adro da Matriz, nós recebemos o grupo de teatro Arigitiba, pelo que eu fiquei honrada de estar ali, naquele espaço. Um dos primeiros trabalhos do grupo de teatro Arigitiba foi ali. Foi um texto de Valquíria Petri, uma adaptação do texto dela, que foi apenas uma visita. O texto fala sobre o retorno do padre José de Anchieta a uma cidade que já está perdendo a fé. As pessoas já estão esquecidas da prática, da confiança, do acreditar. E aí, por conta disso, muitas confusões, muitas brigas, muita dissidência, muita polarização. É parecido com agora também, né? Uhum. E isso tudo acontecendo. E aí, nesse texto dela, Nossa Senhora convoca, o padre pede a ele e vem em socorro, aí eu me arrepio, em socorro às preces da pessoa do lugar. E quem ali está como um ícone, uma referência desta prece, desse pedido sentido da população, é o pescador. Olha que lindo, né? Lindo. É o pescador. É a pesca artesanal aqui do nosso município, as pessoas que são simples e se conectam com a natureza, porque não existe nada mais belo do que essa conexão. E falar do pescador, da pesca artesanal, das pessoas simples do lugar. Não é simples porque não tem acesso, é simples porque dá valor à natureza como ela é, né? Se conecta com a beleza do mar, com a planta, e está ali no Adro da Matriz, padre, foi feito esse espetáculo. E estava ali, nós fizemos 2 versões. Numa delas, que me toca muito, porque ele é muito precioso, é o Joatan. Ele é muito precioso, ele é muito talentoso. E ele incorporou um pescador com rigor mesmo, sabe? Assim, no corpo, na intenção, na voz, ele sentadinho ali no barco, tecendo a rede dele, quando chega o padre. É muito lindo. Então, quando o padre vem nesse espetáculo, né, vem e aparece para crianças, depois para pescadores e pessoas, as pessoas do lugar, né, e descobre que falta mesmo acender a chama dessa confiança, dessa crença, né, de que nós não estamos desapartados do amor. Nós não estamos distante disso. Isso está imerso aqui no campo. É só a gente parar para apreciar. Quando o Senhor passa, quando eu trago pessoas, diretores, artistas, que vêm estar conosco com o Arigitiba, para uma imersão, para uma nova descoberta de uma linguagem, de uma maneira de fazer teatro. Eles vêm, eu pego no aeroporto, lá em Vitória, e vêm até aqui. Eles são de São Paulo, eles são do Rio. Eles vêm, eles ficam maravilhados com a nossa paisagem, com a nossa cidade, com a quantidade de verde, de ar puro. Quando chegam aqui, são recebidos com amor e carinho, eles ficam extasiados. O que eles estão vendo? A nossa conexão com a natureza. Eles estão vendo um lugar que ainda é puro, não é? A quantidade de praia que nós temos, de areia, e você poder estar aqui. Nós recebemos um amigo nosso, muito querido, que dirigiu uma peça, foi Cadê Mafalda? Linda também, linda, que fala sobre abraçar as diferenças, a diversidade, respeitar as pessoas pelo que elas são, sem ficar preocupado em querer transformar e mudar nada, mas assim, acolher. Esse artista, quando ele chegou aqui, ele estava em Iriri, um grande, querido apoio nosso, né? Zé Olímpio, ali do Tanharu Hotel, um querido amigo, a família muito querida também, um apoiador do trabalho do Arigitiba, porque conhece, inclusive, estava na época de Edival, quando a gente fez apenas uma visita, né? Essa história que eu estou a contar. O ator estava ali, ele saía com a bolsinha dele assim, a gente dizia,
Fique tranquilo. Aqui tá tranquilo. Quando deixava a bolsa no carro pra gente fazer um lanchinho, vou levar a bolsa, não tem que guardar. Fique tranquilo. Então, até a pessoa relaxar e entender que está num lugar amigo, protegido, cuidado. Demora, não é? Sim. Então, todas essas lembranças que eu tenho e que me fizeram estar ali como atriz no pátio e sentir a alegria do nosso primeiro trabalho ali, do acolhimento que nós tivemos ali no santuário para fazer o trabalho. A gente trabalhava meia-noite, que era quando o pessoal terminava de fazer a faculdade, e aí conseguia vir para os ensaios. Então, a gente trabalhava de meia-noite a 1, 2 horas, né? Às vezes, a gente chegava assim, falar um pouco baixo, mas você sabe, ali reverbera Sim. tudo, né? Então, a gente sabe que, às vezes, atrapalhava um pouco, mas a gente sempre teve acolhimento. Esse acolhimento que ainda está no meu coração, que faz com que eu sorria quando faço teatro, que faz com que eu sorrio quando me apresento, tá em todo o trabalho nosso, né? Tá no compromisso que a gente tem, que é a receita do bolo do Herigitiba, né? É o compromisso que a gente tem com as coisas que a gente faz. É a delicadeza de construir uma dramaturgia que não tem foco em venda de espetáculo. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, muito pelo contrário. Cada um sabe de si e o que precisa fazer com a sua arte ou o seu ofício. Sim. Mas tudo que nós colocamos lá está imerso nessa psicosfera que eu havia comentado, de acolhimento e ressonância. Então, todo mundo está ali para dar o seu melhor, seja na confecção da escrita, seja na vestimenta, seja no cenário, cada um dando o seu melhor naquelas coisas e tendo a intenção de estar colaborando com aquela nova encenação que acontece, sim. Tem um edital que determina que tipo de coisa você vai fazer, porque está na escrita, presa pela escrita. Mas a escrita, ela é dinâmica. Sabe por quê? Porque é a pessoa que lê. A pessoa que lê interpreta a escrita. E vai colocar muito mais do que está ali na palavra. Vai além daquele sentido. Então, quando a gente faz a escrita para a gente participar de um edital, ela às vezes parece engessada. Mas eu lhe digo, engessado está a mente. Porque quando você lê aquilo e se deixa inspirar por essas palavras, elas vão além. E aí a gente faz um espetáculo que respeita aquilo que a gente escreveu, porque é aquilo que a gente quer fazer. Mas vai além daquilo. Vai porque é uma contribuição criativa. Criatividade não tem limite, padre. Não tem limite. A nossa contribuição com o ser humano não é nem anchieteense, não. Porque, olha, é muito bacana a gente falar de Anchieta e da cultura de Anchieta, mas nós estamos inseridos num panorama bem maior que esse. Não é? O senhor está inserido num panorama bem maior que apenas o santuário, porque quantas almas, quantas pessoas o senhor toca, e às vezes não são de Anchieta. Então, o seu compromisso vai além. Eu, quando venho aqui falar de cultura e do meu grupo e da forma como trabalhamos, e eu como atriz, como eu me sinto ao fazer, o compromisso também vai além. Ele vai nisso e vai para mais. E aí, eu lhes digo, a tecnologia não veio para ameaçar ninguém, não. A forma como nós trabalhamos com ela é que pode ser danosa. Pois um cabo de vassoura na minha mão, ela pode ser um recurso ótimo para o meu cenário. Eu uso cabo de vassoura lá em cima para segurar as pernas do teatro, que são cortinas, que vem lá de cima para, às vezes, fazer isso aqui, tapar, fazer uma caixinha preta para ficar, para fazer com que o olho do espectador siga para aquele lugar onde tem a peça, ao invés de ficar olhando para os lados. É um cabo de vassoura.
Mas ele também pode ser uma arma. Ele pode ser uma arma que machuca, que fere, que magoa. Então, não é a tecnologia que vai ameaçar. Eu sempre olho para a tecnologia com muito amor, porque olhando com amor, não há como você ser um dissidente, um terrorista, um ameaçador. Se você olhar tudo com carinho, até aquilo que não te faz bem, porque tem pessoas que às vezes irritam a gente, né? Tem muito, inclusive. Inclusive. Mas se a gente olhar com amor isso tudo e trouxer, e isso também é um diferencial do Grupo Teatro Herigitiba, não que os outros não tenham, mas eu destaco o carinho com a mensagem. Mesmo que seja uma crítica, no sentido de estar trazendo à consciência os reparos que precisam ser feitos na sociedade, não por, às vezes, falta de carinho. Esse é a maldição e o mistério de calar. Fala sobre família, sobre reunião de pessoas que se amam e se deixaram por causa de uma convicção de que alguma coisa ruim ia acontecer. Fala também sobre a gente ter esse sentido interno, essa bússola interna de buscar o que é importante para a gente, mesmo que seja um sacro ofício, mesmo que a gente tenha que sacrificar algo que para a gente também é muito importante. Mas a gente tem que respeitar esse sentido que está dentro da gente. Então, o nosso grupo tem esse cuidado com a dramaturgia, tem esse cuidado para fazer um espetáculo que emocione, que inspire e esperance as pessoas, sem deixar o trabalho que é preciso fazer, que é apontar também o que a sociedade precisa ter cuidado para melhorar, o que a gente como pessoa precisa ter cuidado para melhorar, para ficar mais elegante e bonito, né? Então é muito bom escutar, Sara, esse amor, essa paixão mesmo de estar realizando aquilo que realmente gosta, aquilo que realmente realiza. Então é muito, muito bonito ver isso. Gata. Né? E eu pergunto agora, Sandra, que você teve uma experiência na gerência, né, de cultura do município. Então, Sandra, qual foi assim, o teu maior desafio? Quais foram os desafios nessa missão aí? Foi bom, Padre Gilberto, se eu tocar nesse assunto, porque essa pergunta é muito importante. Pô, Sandra, essa pergunta é importantíssima. E não é? É isso aí. Na verdade, essa experiência que eu tive na gerência de cultura do município de Anchieta foi em 2020. Eu fiquei interinamente, porque eu já estava como gerente de projetos, né? Função que eu desempenho até hoje. E aí teve o recurso da lei Aldir Blanc. Então foi no período da pandemia, onde os artistas, era uma lei emergencial, né? Que foi o governo federal estava querendo distribuir esses recursos, socorrendo, né? Porque teve a pandemia, todo mundo, quem vivia da arte, que aí eu vou até falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da indústria cultural, né? Como as pessoas sobrevivem da arte. E naquele momento precisava de algo, assim, era uma lei complexa, nova, tudo novo. Como a pandemia, eu acho que trouxe para todo mundo esse exercício, né? É tudo muito novo, todo mundo tinha que aprender rapidinho uma série de coisas que ninguém tinha lidado nunca com aquilo, né? A não ser em 1930, né? Com aquela febre, mas um contexto totalmente diferente de pandemia. E aí o prefeito me convidou, eu aceitei o convite. Até ele me convidou por quê? Por causa da complexidade que precisar da lei, né? Da execução dos projetos e pela minha expertise já na gerência de projetos. Então, eu aceitei o convite. E foi assim, e assim, como que Deus age, né? Eu acho que, assim, foi um momento muito bom para o meu crescimento. E foi aí que eu tive começou por aí. Gente, o que é isso? Né? Porque às vezes eu vou lá no seu teatro, eu
vejo uma peça, eu vejo uma apresentação ali no Carnaval do Grupo Jaraguá, eu vejo uma apresentação dos Brandarinos, vejo uma apresentação do Grupo de Pongal, do Jongo de São Mateus. Só que a gente não para pensar o que está por trás disso. Qual é a luta de cada grupo de sobreviver dia após dia, no dia a dia. Não é fácil você, como você trouxe aí na sua fala, conciliar o trabalho e os ensaios, né? Tudo isso. Então, naquele momento, graças a Deus, eu aceitei o convite e atuei como gerente, como presidente do conselho, porque o conselho ele tem uma regra, né? Que quem é o gerente de cultura é meio que automaticamente o presidente do conselho. E aí ampliou ainda mais a minha convivência com esses grupos do município. E aí, o padre Edilberto, essa experiência, ela trouxe assim, um aprendizado muito grande. Primeiro, o desafio da gerência de equilibrar o orçamento com esse leque de fazedores de cultura do município. E aí você vê, eu vou falar aqui assim, mas não é Anchieta. Isso aí depois eu fui percebendo como um todo. O pouco recurso da cultura e assim, face aos demais orçamentos, né? E até pela estrutura que a cultura, ela ocupa, não só aqui em Anchieta, mas vamos botar em nível de Brasil, né? Por exemplo, em 2016, nós tínhamos um Ministério da Cultura e nós, com a gestão que foi, né, eleita naquele momento, ficamos sem um Ministério de Cultura. Então, um retrocesso grave, né? Como que um Brasil, com essa pluralidade de manifestações culturais, a gente perde o Ministério da Cultura. Ou seja, quando um governante, ele retira o Ministério da Cultura, o que ele está nas entrelinhas falando? Ele está reduzindo a importância daquele movimento, daquela pasta. Então, esse foi o primeiro choque, né? Depois, você vai vendo, por exemplo, a cultura é vista, repito, não só aqui como em outros lugares, como uma coisa menor. Você tem uma gerência de cultura, às vezes, aqui nós, graças a Deus, temos uma gerência. Em outros lugares, a cultura está numa coordenação dentro de uma secretaria. Secretaria de Educação e Cultura, de Turismo e Cultura, né? Ou seja, minimiza. E você precisa de orçamento. Então, assim, o maior desafio é você conciliar a importância do fazer cultura com o orçamento que você tem. E aí que está também uma problemática, na minha visão, de entender que cultura é apenas no verão, eu vou lá, faço o eventinho, ou a festa da comunidade, eu contrato o palco, o som e a bandinha para tocar. Isso é importante? A cultura não é só isso. A cultura não é só isso. A cultura é muito mais. Como eu falei, a cultura é a alma de um povo. É onde está lá registrado a sua identidade, os seus valores, né? Onde diz quem eu sou, de onde eu vim, quais os valores que eu carrego, né? Então, assim, esse foi o primeiro desafio, esse choque, assim. Não tem dinheiro para cultura. E como que assim, não tem dinheiro para cultura, né? E não tem dinheiro. E aí você vai ter que ver como, e a Sara falou na fala dela, assim, eu tenho o edital, aí tem as políticas dos editais. E aí também é um desafio, né? Não sei se a gente pode aqui falar de todos esses desafios assim tão abertamente. Mas assim, da continuidade das políticas públicas. Eu acho que esse é o meu papel aqui, né? Tá falando sobre a questão da gestão pública. A continuidade. Então, assim, os editais, será que eles garantem a continuidade de uma política pública de cultura? Sim, não.
ele vem, vocês, igual você, ali o Grupo Reliquitiba, a gente percebe que em Anchieta, o Grupo Reliquitiba, ele tem uma certa estrutura de escrever um projeto, atender os requisitos do edital. Porém, a gente vê que outros grupos não têm a mesma expertise. Então, aí você já começa numa corrida de desigualdade, né? Onde todos não têm as mesmas, não partem do mesmo ponto. Um parte desse ponto, outro parte do outro. Então, precisa de uma equidade. Entendeu, Padre Edilberto? Nesse pensar cultura, nessa gestão pública. Outro desafio além dos editais, tem as leis de incentivo. Quem pode acessá-las? Qual é a complexidade? Então, na minha opinião, o desafio que eu enfrentei lá foi isso. Conciliar mesmo. Como que você faz cultura? Você tem que ter recursos para fazer a manutenção do patrimônio material e você também tem que ter recursos para fazer a manutenção do patrimônio imaterial, né? Nossos monumentos. E aí você vê, se a gente não cuidar, os monumentos caindo. Aí você não tem mais um Ministério da Cultura. Aí você não tem mais. E aí eu bato palmas aqui para uma iniciativa do governo do Estado do Espírito Santo, que está fazendo, que foi esse edital até que eu participei, que foi o Cultura em Toda Parte, onde ele faz esse trabalho de descentralizar a cultura ali do centro, né, da sede do Estado, que é Vitória, da metrópole, e expandir isso para o interior. Então, ele abre editais dizendo, eu tenho uma verba para a metrópole, tem uma verba para a região sul, tem uma verba para a região isso. Então, assim, descentraliza. E aí você oportuniza e chama a atenção daqueles fazedores de cultura que estão, porque às vezes a cultura está muito presente nos grandes centros. Por exemplo, graças a Deus aqui em Anchieta a gente tem o grupo de teatro Reliquitiba, que tem uma sede que você pode estar lá vendo um espetáculo. Por exemplo, lá em Piúma a gente não tem. Em Marataízes a gente tem, aí eu estou falando da região. Então, assim, é um desafio muito grande. E aí, Padre Edilberto, eu também vou falar sobre até o que justifica muito a minha presença aqui. Como eu fui gestora do fomento, estou ainda, né? Que a gente não fez a prestação de contas final. Do fomento do santuário, do museu, né? Na verdade, do museu. Como que é importante? Como que a gente viu ali todas as ações das metas do plano de trabalho, como elas foram atendidas bem, como que o museu ali ele ganhou um dinamismo, né? Por exemplo, eu acho que esse podcast aqui, se eu não estou enganado, ele faz parte desse fomento, disseminando a cultura, né? Que a gente não está falando somente do Museu de São José de Anchieta, mas a gente está falando de cultura como um todo, né? Dando espaço. Quantas visitas, eu digo mesmo, até com essa proximidade que eu tenho com o Ivan e com o santuário ali, entender por que o santuário foi construído ali no alto. E esses dias, Ivan me dando umas dicas até para minha palestra, ele falando o porquê que os índios eles habitavam só na costa. E tem toda uma lógica. Coisa que eu não aprendi isso na escola. Então, gente, a cultura, o fazer cultura, o investimento na cultura, a gente conversar, Padre Edilberto, te parabenizo pela escolha desse tema. É isso aí, eu acho que não tem outro caminho. E quando a gente fala dos desafios da tecnologia, são desafios do excesso de informação. E, muito embora, eu também sou uma amante, Sara, da tecnologia. Eu vejo a tecnologia só com bons olhos. Esses dias, numa conversa com o Padre Álvaro ali no santuário, e ele me mostrou, eu acho que no santuário de Santo Inácio, uma câmera 24 horas, onde você vê ali, você acessa o YouTube, você visita lá. Então, isso é tecnologia. Aí você assiste a missa,
você faz uma adoração, você vê os detalhes. Como isso é acesso. Amplia acesso, exatamente. Se a gente gravar um espetáculo seu, a pessoa que está lá sem condições, ela vai acessar. Então, gente, é o investimento. Eu sou amante da cultura, eu sou apaixonada por essa disseminação. E assim, essa agora já era uma bandeira, mas agora vai ser uma bandeira minha, até em termos de profissão mesmo, de trabalhar. E aí tem um desafio também, Padre Gilberto, que é a indústria cultural. Quem hoje consegue viver somente de cultura? Se a gente for falar aqui do nosso município, eu acredito só o grupo Religtivo. Porque pela história de vocês, tipo assim, abrirem mão de outras carreiras para só viverem do teatro. Por exemplo, outros grupos que a gente conhece, todo mundo tá. Eu trabalho aqui, mas meio que faço um bico ali. Eu acho que então, Sara, Padre Gilberto e professor Ivan, eu acho que está na hora da gente começar a não aceitar mais isso. E ver quais os caminhos que a gente tomará para que a cultura deixe de ser um bico. E as pessoas façam aquilo. Que lindo você falar com tanto amor da sua profissão de atriz, de gestora cultural. Que coisa linda. E o prazer que isso te traz. De qualidade de vida, Padre Gilberto. Né? Então, assim, é fantástico. Gente, então, assim, isso aqui é um momento importante da gente conversar sobre isso, né? Quando eu vejo a Cristina, que é minha amiga querida, do artesanato, com 37 anos de história, transformando escama de peixe, o resíduo, naquelas coisas lindas, exportando isso para o mundo. É lindo. Gente, isso não tem preço. Às vezes eu tô ali conversando com a Cristina e nas feiras e eu sou muito próxima dela e eu vejo Cristina transformando aquilo. Eu já fui na casa de Cristina, vejo como é o processo de tratamento daquelas escamas e como é trabalhoso o processo. Como você falou, tem que esperar todo mundo dormir, os alunos chegarem do meia-noite da faculdade para fazer o ensaio do teatro. Aí eu olho para minha amiga lá, como que tem que botar tanto tempo a escama do peixe lá de molho, e depois você vê aquela coisa linda, maravilhosa que ela expõe. Isso é assim, não tem preço. É coisa de Deus mesmo, é sagrado. Então, assim, a cultura é isso, é sagrado. E aí, agora também bem próxima do Grupo Jaraguá, e Ivan trouxe assim, o Jaraguá, o bicho que pega. Pronto, é o bicho que pega. Aí Ivan trouxe professor Ivan trouxe um outro significado, todo o contexto, o que significa de fato, por que era uma forma dos jesuítas se comunicarem com os índios, né? Então, assim, gente, eu fico assim, teve um dia que eu fiquei ali a manhã inteira com o Ivan e o tempo não passou, ouvindo ele falando, né? E assim, e é isso. Então, o desafio meu lá, respondendo a sua pergunta, foi a questão orçamentária mesmo. E assim, e ver como a nossa cultura poderia ter um espaço mais ampliado. Né? Não estou falando do município, nem fazendo nenhum tipo de crítica, mas é uma autocrítica para todos nós. Como assim, se você não valorizar o teatro e achar que o teatro é a melhor coisa do mundo, quem vai valorizar? Né? E aí eu peço uma parte. A Sandra, se me permitir, ao senhor. Essa valorização, essa preocupação, ela é importantíssima. Mas ela também passa pela autovalorização. Se o artista não achar o que ele faz importante, se o artista achar que é bico, vai ser sempre bico. Porque a neurociência, ela está se unindo à ciência, à religião, à arte, à educação. Nós somos de uma sociedade que aprendeu a separar assuntos. Mas se vocês olharem na história, a gente já passou por momentos onde tudo era unido. Se eu tinha um médico para a família toda que cuidava de tudo. Depois nós tivemos as especializações.
Momento maravilhoso, porque a gente, os profissionais puderam colocar foco num determinado assunto. Mas veja, fígado conversa com o coração, que conversa com o rim, que conversa com o pulmão. Não dá para tirar um e dizer que você vai poder cuidar só disso daqui. Ele faz uma interseção, né? Então, se quem faz não valoriza o que faz e o motivo pelo que ele faz, não dá para gente fazer algo por ele, porque ele vai estar sempre achando que ele não consegue atravessar a ponte. E aí, eu pedi essa parte para duas coisas. Primeiro, parabenizar pela sua fala e dizer que como é lindo ver florescer. A cultura sempre esteve aqui, não está hoje. Cultura, como você falou, é o modus vivendi, é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu como. É a forma de um povo se expressar. E isso modela pensamento, né? Isso, modelando pensamento, modela a história. Porque o que eu penso, o que eu sinto, é o que eu vou fazer. E o meu fazer influencia a nossa vida, né? Um presidente, por achar que alguma coisa não é importante, pode acabar com todo um trabalho que foi construído ao longo dos anos, não é? Desconstrói tudo e começa a ver a vida por outro prisma. E o que você precisa para aprender a importância de alguma coisa? Fazer uma imersão nela. Porque quando você faz uma imersão naquilo, você faz uma imersão na língua, você volta com aquela cultura. Como é melhor aprender uma língua? Vai para aquele país, porque não só você escuta, mas você vê a forma como eles fazem as coisas. Isso é cultura. Não é só aprender a língua, não é? Como é que você faz uma imersão na religiosidade? Vivendo ela. Porque aí não é só uma questão de teoria. É uma questão de... Também não é só prática. É sentir como aquilo te transforma, como aquilo mexe com você, como isso muda a visão. Então, o artista, e parabenizar os artistas, porque os editais, eles não são... há uma confusão quando as pessoas dizem dos editais que eles são políticas públicas. Eles sim são políticas públicas, mas não são a política pública. Não, são instrumentos. São instrumentos, ele é um instrumento de fomento, né? Então, política pública, sim, é toda essa preocupação com o assunto. Quem é que faz aquilo, onde é que ele está, o que ele como precisa, ele está organizado, como se organiza, porque o Estado precisa de números para justificar a aplicação de recursos. Sim. Se você tem 5 filhos e você ganha o suficiente para abastecer sua casa para 2 comerem, 3 vão passar fome. Ou então todos vão comer menos um cadinho para poder dar conta. Então, é uma questão de equidade, é uma questão de matemática, é uma questão de sensibilidade e também de registro. E aí uma salva de palmas para Ivan, que pegou patrimônio, que é cultura, para que não se perdesse tudo que já foi construído em termos de registro. Porque isso é muito importante. O que é que tem, onde é que tem. Quando você fala sobre políticas públicas e fala sobre equidade, tem esse aspecto também de pertencimento. Pertença. Porque às vezes a gente leva em consideração só a letra da lei, que fala quantos por cento tem que ser colocado ali, precisa ter orçamento, senão você não consegue gerir, né, todas as necessidades, cumprir, ou então assim acomodar, ou então acolher a necessidade. Mas também tem a pertença, que se o artista não se sente pertencendo àquilo, fazendo aquilo com gosto, ele não avança. E onde é que eu posso ver esse dado? Os editais já existiam.
e muitos dos anchietenses, edital do Estado, nós fomos um dos primeiros a começar o exercício, porque é um exercício. De primeiro você não ganha, você ainda está aprendendo, é uma ferramenta diferente. É como comprar uma ferramenta, um patins, que você ainda vai cair um pouco para conseguir equilíbrio. Mas nós somos um dos primeiros grupos daqui da cidade de Anchieta e da região a conseguir o primeiro edital. E pasmem, eu vou falar porque é importante registrar. Não foi um edital do Estado, foi um federal, foi competindo com o Brasil inteiro, foi um Funarte Miriam Muniz. Nós ganhamos com o moço que casou com mulher braba. Funarte Miriam Muniz, nosso primeiro prêmio, nossa primeira emancipação. Primeiro trabalho que nos deu uma emancipação financeira, que até então nós tirávamos do bolso para fazer tudo. E aí houve também o crescimento, Sandra, porque o artista, ele às vezes trabalha em outras funções, porque ele quer muito se dedicar, mas nós temos, se me permitem, eu peço desculpa a todos, inclusive aos ouvintes, que discordem, não tem problema. O trabalho hoje, ele é quase que escravo. Eu não vou dizer escravo para não sensibilizar assim, as pessoas que ficam irritadas com o assunto. Mas, veja bem, você não tem tempo para fazer um investimento pessoal. Você não tem tempo. Muitas pessoas não têm tempo para espiritualidade, porque eles acham que espiritualidade aí está numa igreja, aí está no templo, aí é no domingo e no sábado. Não sabe que espiritualidade é exercício de existir. Não é? Espiritualidade é a conexão com essa força maior que está em tudo. Isso é espiritualidade. É você estar praticando tudo sabendo que você está ligado a uma força que orquestra o amor, a sensibilidade, a criatividade, porque tudo vem de lá. Aí, não tem outra fonte. Sara, eu tomo esse gancho da espiritualidade nessa dimensão mais ampla, e aí eu passo uma pergunta para você, Oxi. até para você ir respondendo aqui para a gente, como que você vê essa interseção, né? Considerando essa visão mais ampla da espiritualidade, essa interseção entre ciência, fé e arte no seu trabalho teatral. O senhor é extraordinário. Conseguiu um gancho. Você tá lidando com o mestre de espiritualidade. É isso aí. Né? Eu, fechando o assunto, Sandra, me permite, padre, nós somos o primeiro grupo a acessar um prêmio, mas quer a evolução, quer a ampliação da consciência, quer seja o amadurecimento, né, de todos nós. Hoje nós temos em Anchieta muitos artistas que conseguem acessar linhas de fomento no estado e até fora, né? E estão conseguindo firmar a sua arte como profissionais e como trabalhadores. Porque às vezes não nos veem como trabalhadores. E nós somos. Fiz uma apresentação recentemente, porque sempre que eu termino uma apresentação, eu trago uma palavra. Uma palavra que mostra a importância da cultura, da arte, do berço da onde a gente vem, né? Aonde nós estamos, o que nós fazemos aqui, né? Nessa cidade acolhedora. E aí eu aproveitei esse momento, depois da apresentação, mistério de calar, padre. E falei assim, que as pessoas não nos veem como trabalhadores, porque elas sentam no teatro, veem um espetáculo de 45 minutos, 1 hora, e acham que aquilo nasceu assim. Elas não sabem, e não é uma crítica, porque elas também não têm como saber, porque, não é? Porque sou eu que faço, então eu que tenho informação. Mas eu compartilho, falei, eu vou compartilhar com vocês. Esse espetáculo de 45 minutos a 1 hora, ele levou 6 meses para ser feito.
Vieram pessoas de todos os lugares. Veio uma diretora de São Paulo muito querida, uma pesquisadora, porque quando ela vem com uns 10 anos, uns 12 anos de pesquisa nas costas dela. Então, ela tem uma estrada que ela veio ali compartilhar conosco, né? Os atores que estão aqui disponíveis para o trabalho, e muitos têm 2 jornadas de trabalho, né? Disponíveis para estar aqui, para fazer. E a criação, eu disse para eles assim, não é abusivo o que eu vou dizer, mas entendam, vocês, quando estão no trabalho, é praticamente a mesma coisa todo dia. O ator, cada dia, é uma coisa diferente. Porque a criação, o ato de criar, ele é um ato de gestar, de fazer essa... Pegando o gancho aí da pergunta que você me fez, de fazer essa interseção com todas essas camadas que estão em nós. Camada do sentimento, camada do pensamento, camada física, o corpo. Eu sou uma pessoa de 65 anos. Então, eu tenho um peso, uma gravidade sobre mim, que é diferente tá no Ivan, diferente do senhor, diferente na Sandra, diferente no Gerson. Então, o meu movimento físico, a resposta dele vai ser diferente. Isso tem peso numa criação teatral, não é? A história da minha diretora de 10 anos, o que ela passou como pessoa, aquilo que a atravessou no sentimento, isso tem peso quando ela faz uma dramaturgia, não é? A pessoa que veio do Rio para fazer o cenário, o figurino, a vivência que ele tem, ele não vem ele vem ele, toda a história dele, para se conectar através dessa interseção, emoção, pensamento, espiritualidade. Porque espiritualidade, como comentei, é vivência dessa conexão profunda com algo que não é mundano, algo que transcende, algo que não é tangível. E a gente tem que aprender a trabalhar nesse lugar, porque muitas pessoas só conseguem ver aquilo que está mais presente, assim, aquilo que salta nos olhos. Aquelas coisas que vêm no pensamento e tudo mais, as pessoas acham que é desejo, vontade. Muitas vezes é uma interpenetração de pensamentos, de desejos que não são meus também, não é? São, às vezes, conexões que são feitas por causa de uma ressonância com algum assunto, alguma coisa, alguma experiência. E aí se transforma no pensamento. Isso tudo que a gente vive é uma interpenetração de campos. Nós estamos aqui sendo influenciados pela energia que o senhor tem, pela energia da Sandra, do Ivan, do meu amigo Gerson, da minha própria, do próprio lugar. Porque se a gente vai dentro do santuário, você sente a aura, o peso do lugar, não é? Você sente a história, a presença, não é? Se você sente a presença, é porque aquilo está irradiando no lugar. E não é só lá, é aqui em todo lugar. Por isso que ciência, religião, arte, está tudo interconectado. Porque isso não se dissolve como assuntos separados, não. Isso é vivência. Eu, como atriz, acesso dentro de mim, principalmente pela generosidade das pessoas que visitaram Herigitiba e que conosco partilharam o seu conhecimento, o seu saber, a sua energia, a sua cultura. Porque, Sandra, fazer teatro não é decorar texto, não. Fazer teatro é se deixar transpassar pela vida, pelas emoções, pelas questões que são trazidas nas dinâmicas que a gente usa para poder fazer o texto, pela imaginação das nossas conversas. E ao fazer isso, nós somos criadores. Então, quando a gente vai para fazer um espetáculo, não é tudo igual, não. Cada dia é uma experiência diferente. Por isso que meu estômago, às vezes, se contrai, que eu digo, opa, novo desafio. E tenho que viver aquilo com o coração aberto para receber, reciclar e devolver.
E a arte, para mim, é esse sagrado ofício. Interessante o Tô conceito feliz. de arte como sagrado ofício. Ofício, lindo. Então fez com que a gente se removesse por dentro. Até o Ivan agora também vai dizer uma palavrinha disso que ele experimentou. Ouvindo, né, Sandra, a Sara, né, o padre Gilberto, passa na minha cabeça assim uma historiografia da nossa cultura tietense, né, de 445 anos atrás. Né, estamos falando aqui sobre a consagração de um ofício, né, de um ofício que é fazer cultura, né, e trazendo na minha memória toda a historicidade da nossa cidade, a gente novamente volta na figura central desse programa, que é o nosso Abarúna, que é o nosso São José de Anchieta. E aí quando a Sara coloca a questão do teatro como algo assim sagrado, né, a maneira de fazer, de acontecer, de você se inserir, né, de todo o processo, né, da praticidade de fazer a arte teatral, né, e aí me vem na cabeça até mesmo o Alto da Assunção, né, 1590, escrito por Anchieta. Anchieta, né, que vem de um país totalmente de culturas diferentes, né, era ainda um jovem, né, podemos falar, que já tinha ocupado já o cargo de provincial, né, e aí ele soube fazer a arte da cultura aqui na aldeia de Heritiba. Primeiramente é o respeito pelos dons daqueles nativos que aqui viviam, porque os povos tupiniquins que aqui habitavam, também conhecemos como povos sabaqueiros, como povos caiçaras, né, que viviam no litoral, eram povos muito inteligentes, eram povos que construíam suas moradias, eram povos que sabiam dominar a planta, dominar o fruto, de transformar tudo isso em tinta, né? Dominava a arte de se expressar através das pinturas, esculpiam, né? Domesticava animais silvestres, né? Domesticava também as plantas medicinais. Então, assim, eram povos que do seu tempo, né, fazia todo um processo cognitivo acontecer naquela aldeia, né? E José de Anchieta, ele por ser, né, um espanhol, um europeu, ele se apaixonou, né? Ele vai se mergulhar nessa cultura, a cultura nativa aqui dos povos de Anchieta, ao ponto que ele vai se enculturar, é o que vocês duas acabaram de falar, né? Essa interação, essa inserção cultural, é você olhar para uma cultura de uma comunidade da cidade de Anchieta e perceber quanto ela é importante para aquela junção do quebra-cabeça da cidade, né? É olhar para uma cultura que antes era um grupo folclórico e hoje, pela força dela, pela iniciativa daquela comunidade que teve seus desafios, que teve a sua luta, hoje ela é uma associação. Então já é uma evolução, né? Então, assim, o desafios é constante. Os desafios de hoje, que também foi um desafio há 445 anos por São José de Anchieta e outros jesuítas que aqui também viviam, né? Era constante. Então, voltando ao assunto novamente do fazer cultura no teatro, é o que fez José de Anchieta a se apaixonar ao ponto de colocar a arte em todas as coisas. Então, se o índio aprendesse, né, o ofício, né, da catequese, é uma arte, né? Se a preocupação de José de Anchieta era para que os jesuítas que vinham para cá para fazer experiência missionária com os índios era que aprendesse a língua,
Tupi é a arte da gramática mais falada da costa do litoral. Então nós vamos respeitar a cultura nativa, não a nossa cultura. Não interessa o índio aprender a falar o espanhol, o português, o latim, não. Interessa nós, jesuítas, aprender a cultura nativa, para que possamos, junto com eles, caminhar nessa cultura do encontro. Dessa cultura onde que eu vou ensinar o índio que o Tupã, ele precisaria de um templo, de uma igreja, mas o índio não sabia o que é a igreja, o que é o templo. Mas o índio sabia o que era uma oca. Então vamos construir uma Tupã-oca, a casa de Deus. E que essa Tupã-oca futuramente vai acolher a mãe de Deus, aquela guerreira, né, como as índias eram aqui no tempo da aldeia de Heritiba. E essa guerreira vai proteger toda a aldeia de Heritiba, que é a Tupãnci, em Tupi, a mãe de Deus. E isso, José de Anchieta, ele vai se enculturar muito bem na arte de fazer a cultura, na arte de fazer o teatro, né, na arte, né, da escrita, né, e hoje nós temos todo esse legado cultural. Então nós temos o nativo anchietense, que ele é diferente daquele que chega em Anchieta para se residir. O nativo de Anchieta, ele traz a marca dele, né, essa cultura de ser carismático, de acolhedor, de querer tocar, falar, né, de querer abraçar, né, de querer ao ponto assim, se você não frear, ele entra na vida pessoal da pessoa. Esse é o nativo anchietense, né? Esse é o nativo, né, que também teve a sua contribuição, né, com o português, com o espanhol que vai chegar aqui, o inglês, os sírio-libaneses, italianos. Então, cada grupo, né, etnológico teve uma contribuição e tem uma contribuição muito importante para a nossa cultura. Ivan falou encontrar a arte em todas as coisas. E Santo Inácio de Loyola, ele vai, no finalzinho dos exercícios espirituais, ele vai convidar a quem faz a experiência da espiritualidade inaciana contemplar Deus em todas as coisas. E Anchieta é filho dessa espiritualidade. Então ele quer trazer exatamente isso. A arte em todas as coisas. E para Anchieta, levar a arte em todas as coisas era exatamente a tradução disso. Deus em todas as coisas. Então, a arte revela Deus. Revela Deus. Então, é importante perceber isso e quanto Anchieta ele foi traduzindo uma espiritualidade lá no continente europeu para uma realidade totalmente diferente, para um povo totalmente diferente, mas que aí vem a importância do diálogo, dessa interação, experiência, né? Das experiências e de estar colaborando com o outro. Uhum. Aí eu passo exatamente para a Sandra, um pouco a interação mesmo, a interação com essa cultura anchietense, né? Então você já falou, né, da função, né, dos desafios, da tua função no município. Agora eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a tua interação pela cultura anchietense. Entendi. Verdade, Padre Gilberto. E assim, hoje eu atuo lá na gerência de projetos, mas com projetos assim, grandes projetos, as orlas, né, esses grandes monumentos. No entanto, eu não atuo na gerência de cultura, né? Quero até deixar claro, né? Hoje eu só ajudo naquilo que é me demandado. Mas assim, hoje a minha atuação é mais
pessoal, com esses grupos culturais que existem no município. Então, eu estou junto com o pessoal do artesanato, né? Estive vice-presidente do artesanato de Manhibá até início desse mês. Estou junto com a Cristina do artesanato, com os grupos folclóricos, com algumas bandas de música, ajudando eles nisso que a gente acabou de falar, que é compreender um edital, escrever projetos, mas ajudando nessa linha, né? Mais assim, a questão pessoal. E essa bandeira que eu tenho defendido como pessoa é esse turismo cultural, né? A minha atuação, que a partir daquela experiência que eu citei no início, dessa ausência desse pertencimento dos grupos aqui no nosso município. Então, fomentar, tenho buscado maneiras de estar falando sobre o assunto, despertando, né, o interesse das pessoas nesse pertencimento, né? As pessoas que amam o que fazem. E dentro das suas diversas, dessa pluralidade que existe no nosso município. Como bem disse nosso professor Ivan, a partir de São José de Anchieta, quanta coisa veio. É a culinária, é o artesanato, é o teatro, e enfim. Então, é isso que eu tenho promovido. Toda essa minha disposição, meu conhecimento, né, como gestão pública e conhecimento de vida também, trabalhando a questão do turismo cultural e nesse alavancar na defesa da nossa cultura, da nossa identidade. Então, estamos chegando ao final desse podcast, que para nós foi muito enriquecedor, como os outros que tivemos aqui também, mas esse de uma maneira especial, que vamos dizer, o último dessa temporada, né? O último dessa temporada, e tivemos a oportunidade de conversar com Sara, com Sandra, e gostaria de concluir também recebendo de uma maneira breve as considerações finais de vocês duas, assim, uma mensagem para quem está nos acompanhando nesse podcast. Eu vou dizer para vocês, confiem no vosso coração. Ele sabe onde está levando vocês. Eu quero agradecer, Padre Gilberto, ao senhor, a Ivan, a Sara, meu amigo Gerson, por esse bate-papo gostoso, importante sobre a cultura de Anchieta. Gostaria de parabenizar todos os nossos fazedores de cultura, e aqui representado pela nossa querida Sara, né, que com tanta luta levam a cultura, a nossa identidade para fora dos limites territoriais aqui do nosso município. E aí, em seu nome, eu parabenizo todos os nossos grupos que têm se mantido com todos os desafios aqui citados, mas que têm feito bonito, que nós temos grupos que fazem muito bonito. Agradecer também e parabenizar a Prefeitura de Anchieta, através da Secretaria, a Gerência de Cultura, por proporcionar esse momento também, né? Como o senhor falou, esse fomento. Então, assim, como é importante, como é valioso ter uma política pública de incentivo, né? Para que isso seja disseminado. Todo esse bate-papo gostoso que nós tivemos, que ele esteja também sendo disseminado para tantas e tantas pessoas. Então, agradecer essa oportunidade e me colocar também à disposição, né, lá do santuário, do museu, também do Grupo Religitiba, e qualquer artista que esteja nos vendo e nos ouvindo, o que precisar, a gente está aqui para contribuir naquilo que for possível e necessário. Agradecer por esse momento enriquecedor, né, do programa Abaruna Podcast. Agradecer também a equipe, né, o Gerson, né, os demais, e os convidados especiais, né, desse programa, que fechamos com chave de ouro, né, padre? E aí, a Sara, a Sandra, e falar um pouco sobre a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico do nosso município, falar sobre
a responsabilidade de salvaguardar não só a cultura memória, mas a cultura patrimonial. Porque nos nossos patrimônios, tanto eles históricos e naturais, é uma joia para o anel de ouro da nossa cidade. Então, assim, é só mesmo agradecer, né, por fazer parte, né, desse projeto que o programa do Abaruna. Então, agradeço às nossas convidadas, Sara, Sandra, é o nosso convidado Ivan, e mais uma vez a Prefeitura de Anchieta pelo apoio. E juntos continuamos a desvendar a história de São José de Anchieta e os jesuítas aqui nas terras capixabas. Amigos do Abaruna, aguardem pela próxima temporada, onde exploraremos muitos outros temas também importantes para o conhecimento, para exatamente o enriquecimento de cada pessoa que nos acompanha. Então, até lá, que a bênção de São José de Anchieta esteja sobre todos vocês. E não esqueçam de curtir e seguir os nossos canais oficiais, @Santuário de Anchieta, para mais conteúdos exclusivos. Deus abençoe e conceda dias felizes a todos. Muito obrigado por nos acompanharem. Eu sou o Padre Gilberto Brandão e este foi mais um episódio do nosso podcast. Que a luz de Cristo reflita em São José de Anchieta, ilumine o caminho de cada um. Até a próxima.